Boa tarde, professores, gestores dos Centros Estaduais de Tempo Integral. Para quem não me conhece, eu sou a professora Marceles e vou conversar com vocês na tarde de hoje, nesse primeiro momento da tarde de hoje, vou conversar sobre a parte flexível do currículo, né, tempos e espaços. Esse é o tema que nós temos para discutir. Por que nós vamos discutir esse tema? Porque a parte flexível do currículo, a parte diversificada, que a gente já vem falando há muito tempo, né, já encontra no nosso currículo, e tínhamos uma crítica muito forte em relação a ela, por conta do engessamento, né, teve nos últimos anos, pelo menos no estado do Piauí, essa tentativa de flexibilização. Tá? E a gente vai caminhar pelo percurso da flexibilização do currículo através da parte diversificada. Então, hoje, para discutir a parte flexível do currículo, nós vamos trabalhar a importância, legislação e documentos complementares e orientações da SEDUC, além de trazermos algumas experiências exitosas. Nós sabemos que os Centros Estaduais de Tempo Integral têm apresentado um leque de experiências, né, de modos de fazer a parte diversificada bastante interessante para os nossos estudantes. E a gente vai ver isso. Então, por que a parte diversificada tem sido importante para a flexibilização do currículo escolar? Vamos ver isso. Então, sobre a importância, o que é que os dados nos revelam? Eu trouxe duas pesquisas recentes que mostram a importância da flexibilização do currículo, né? Vamos ver agora que dados são esses. O primeiro é um relatório da OCDE acerca da população brasileira que não possui ensino médio. Então, 40% da população brasileira entre 25 e 34 anos, não possui o ensino médio completo. E aí, o que é que ela traz para a gente? Ela é superior à média dos 35 países membros da OCDE e uma boa parte acaba estagnada no ensino fundamental. Cerca de 1/3 dos jovens de 15 anos no Brasil ainda se encontra nessa etapa ou evadindo, né? Outros dados vão nos apresentar acerca dessa evasão e vão nos trazer também elementos que corroboram para essa evasão. Vamos ver aqui. Tá? Temos a outra pesquisa da qual eu falei, que é Políticas Públicas para a Redução do Abandono e Evasão Escolar de Jovens. É uma pesquisa de 2017. Essa pesquisa, ela foi realizada por um grupo de instituições brasileiras e ela nos traz o abandono e evasão para jovens de 15 anos, 16 anos e 17 anos. Entre os jovens de 15 anos, nós temos aqui em 2000, 16% desses jovens fora da escola, né? Entre 2000 e 2015, nós vamos encontrar uma queda, mas ela ainda aparece bastante significativa. Entre o grupo de 16 anos, nós temos aqui em 2023,5%, né, caindo e chegando a 16,9% em 2015. Então, houve também uma queda, mas ainda assim significativo. E no grupo de 17 anos, nós temos aqui em 2000, 34%, e em 2015, esse número subindo para 39,8%. Ou seja, aumentou para esse grupo de 17 anos cerca de 6 pontos percentuais, o que é
muito delicado para nós. E essa pesquisa, ela traz alguns elementos que seriam elementos extraescolares que contribuem para a evasão, elementos intraescolares e ainda trazem um terceiro grupo de elementos. Mas vamos ver ainda sobre a evasão e antes de chegarmos aos elementos ou os aspectos que levam à evasão, alguns pontos que são destacados em relação ao impacto do ensino médio. O que é que nós temos? Nessa etapa, o cenário é fruto dos problemas acumulados ao longo de toda a educação básica. Então, o que nós temos em relação à evasão no ensino médio ou para o ingresso no ensino médio não é um problema do ensino médio em si, mas um conjunto de problemas que acompanha a vida acadêmica do nosso estudante. Okay? O próprio INEP indica que a queda de matrículas no médio se dá principalmente por dois motivos. O primeiro, a redução dos alunos que concluem o ensino fundamental, e a gente já falou sobre isso, e o percentual de evasão de 11,2%. Né? Então, vamos ver o que é que contribui para isso. Tá? Então, eu falei de alguns aspectos intraescolares, extraescolares. A dimensão 2 traz os aspectos intraescolares, né? Aqui na pesquisa Políticas para a Redução do Abandono e Evasão Escolar de Jovens, onde a dificuldade de aprendizagem é um elemento apresentado pelos jovens para o abandono. Um segundo ponto é a falta de significado do ensino, da aprendizagem, da educação e da própria escola. Falta de flexibilidade no currículo, e esse é o ponto que nos chama a atenção para essa discussão de hoje à tarde. Então, a flexibilização do currículo, ela é importante para a manutenção do estudante na escola. Agora, a gente vê que não é só isso. Os dados apontam outros elementos. Baixa qualidade da educação e um clima escolar ruim. São elementos que, inclusive, têm pautado as discussões acerca da formação de gestores e de professores no âmbito da educação pública. E vocês discutiram o clima escolar, vocês tiveram hoje pela manhã um coach falando acerca do clima e da nossa postura enquanto profissionais. Mas o que nos traz, o que nos chama a atenção para essa discussão que nós vamos fazer aqui é justamente a falta de flexibilidade do currículo. Nós temos tentado fazer iniciativas no sentido da flexibilização. Mas para quem vem de um paradigma, de um currículo engessado, não é fácil dar esse passo. Tá? Nós temos tentado, ao longo dos anos, fazer com que a parte diversificada do currículo se torne mais flexível, mas nós encontramos problemas tanto no âmbito das secretarias de educação, do Ministério da Educação, quanto da própria escola para fazer isso. E vamos caminhar para continuar essa discussão. Bom, em relação ao outro aspecto, né, é o que o estudo aponta como uma terceira dimensão, é a percepção dos jovens em relação à importância da educação. Como é que esse jovem que evade da escola, ele percebe a educação? Qual é o significado que tem a escola para eles? E é uma pergunta que eu faço para vocês. E eu gostaria da participação no chat sobre como a maioria dos jovens que abandonam a escola, na sua perspectiva, enquanto professor, enquanto coordenador pedagógico e enquanto gestor, o que a maioria dos jovens que abandonam a escola, na sua perspectiva, tem que percepção em relação à importância da educação e da escola? Qual é a perspectiva que você pode me dar em relação a esses jovens que abandonam a escola? Como é que eles veem a escola? Como é que eles enxergam a escola? Como é que eles enxergam o nosso trabalho? Deixa eu ver aqui.
Aqui ainda não tem. Eu quero que vocês me digam alguma coisa. Como é que vocês percebem? Qual é a percepção que os alunos têm? Como é que eles compreendem a escola quando eles a abandonam? Ainda não tem ninguém aqui colaborando comigo. Vamos dar um tempo? Júnior, 30 segundos. Bom, ainda não tive nenhuma participação. Eu vou dar mais 30 segundos. Estou vendo aqui que tem muitos problemas com relação ao áudio. E em 30 segundos a gente volta. Eu quero a colaboração de vocês. Quero conversar com vocês sobre esse tema. Tem como colocar o relógio aqui? Tem, Júnior? Em alguns polos, né? Tem muita gente participando pela internet, mas não chega o retorno para mim. Então, né, que dá para se compreender em relação ao abandono é que muitos jovens não veem a necessidade de estar numa escola de ensino médio, infelizmente. E isso é um problema porque diz respeito à relação que esse jovem estabelece com a escola. Então, vamos ver aqui um exemplo de ação em escola de tempo parcial do Piauí para lidar com essa desmotivação do jovem que está num processo de abandono da escola, que está desmotivado, que está desinteressado. Né? Nós temos uma situação real de uma escola no município de Teresina, uma escola da rede estadual, e nós vamos ver no depoimento do diretor dessa escola, que eu não vou dizer quem é agora, depois eu apresento, o que ele fez, como ele encontrou a escola e o que ele fez para motivar o estudante a permanecer na escola. Júnior, solta aí o vídeo, por favor. Meu nome é Evandro Souza, sou diretor da Unidade Escolar Benjamin Batista, em Teresina, Piauí. Quando eu assumi a gestão da escola em 2008, a gente tinha um problema muito grande, que era a evasão escolar. E aí a gente começou a reunir a equipe para saber o motivo de tamanha evasão, que chegou em torno a 19%, né, percentual muito alto. Então, a gente foi em cada sala, procuramos um estudante, aquele que tinha um índice de nota mais baixo, para conversar e saber que motivos levavam os colegas a terem desistido. Até que a gente decidiu, de forma direta, com a coordenação, na mudança do nosso projeto político-pedagógico, de criar um modelo de monitoria. Aí, aqueles alunos que tinham notas mais baixas, inferiores, eu disse, vocês vão ter um acompanhamento de alunos da sala. E a gente partiu do princípio democrático, né? Deixando eles escolherem, porque eles eram que estavam prestes a desistir da escola, a sair da escola. Aí, no segundo momento, eles começaram a fazer a votação, escolher 4 alunos por sala, naquelas áreas que têm a maior dificuldade. E procurando com aqueles alunos que tinham um melhor rendimento, eles iriam se familiarizar com eles e iam ter um melhor aproveitamento, porque iam aprender com eles, como de fato aconteceu. Então, o aluno fazia no contraturno, para não atrapalhar as aulas, e a partir daí começava a dar orientação. Uma vez na semana, a gente fazia um calendário, de fato esse calendário, e nesse calendário da semana era matemática, química, física, biologia, português, sendo que uma vez na semana um monitor ia para fazer o acompanhamento com os outros. Então, o que fez eles terem assim, um acompanhamento melhor dentro da própria monitoria foi a motivação que eles começaram a desenvolver, que fosse uma coisa contagiante entre eles. Quer dizer, não vamos desistir, já que tem uma dificuldade, a gente tem os monitores que podem nos ajudar a completar o que os professores nos repassam. E isso aí criou um vínculo entre eles, e esse vínculo persiste até hoje, tanto que a gente tem os ex-alunos monitores que ainda hoje ajudam na escola. A nossa evasão hoje chega à casa de 1,9. De 19 para 1,9 no espaço de 8 a 9 anos é uma conquista muito grande. É muito gratificante isso. O nosso IDEB de 2009, 2,2, gradualmente foi passando, 2,2, 2,3, 2,5, chegando hoje a uma parcial de 3,8.
Se a gente observar aí, é um percentual considerado até. Tanto que isso se refletiu na quantidade de matrículas da escola. São 1.185 e ainda uma lista de espera, porque não dá para matricular mais ninguém, porque não tem espaço físico para isso. Bem, o professor Evandro nos trouxe a experiência do Benjamin Batista, Unidade Escolar Benjamin Batista, que é uma escola de tempo parcial e que encontrou, né, o problema da evasão de 19% e fez cair essa taxa. Né? Então, nós observamos que, na fala do professor Evandro, que o abandono está relacionado àquele primeiro ponto diagnosticado na pesquisa, que é a dificuldade de aprendizagem dos estudantes. Então, à medida que os estudantes encontram dificuldades de aprender o conteúdo escolar, ele vai se desmotivando. Né? Eu vi aqui uma das pessoas que acessaram o chat colocando os aspectos extraescolares, questão da família, transporte, né, que são elementos que são importantes também nesse processo de abandono do estudante da escola. Mas os aspectos que vão permear a nossa reflexão hoje em relação à parte diversificada são justamente os aspectos internos. Esses aspectos que foram abordados pelo professor Evandro e que, mesmo numa escola de tempo parcial, onde as dificuldades são maiores, para manter o estudante na escola, né, para reunir a equipe de professores, ele encontrou na monitoria, numa atividade complementar, uma forma de resolver o problema da motivação dos estudantes, né? Procurando resolver aquilo que era o problema desses estudantes, que era a aprendizagem. E os estudantes se reuniam, se juntavam a outros estudantes no sentido de ajudar, né? Esse processo de monitoria, que é algo que a gente pode utilizar como colaboração para a parte diversificada no tempo integral no acompanhamento pedagógico. Né? Vamos mais adiante. Bom, observada a importância da parte diversificada do currículo, da flexibilidade curricular, nós trouxemos aqui alguns pontos a tratarmos a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394 de 96. Então, o que é que traz a legislação e os documentos complementares a respeito da parte diversificada do currículo? Como é que ela nos orienta a fazer a parte diversificada? Como é que ela nos orienta a flexibilizar o currículo? Então, vamos começar aqui pela LDB. Temos a primeira resolução que traz as diretrizes curriculares do ensino médio, que é a resolução CNE-SEB, número 3 de 1998. Nós temos a resolução de 2012, são as diretrizes de 2012, né, que para o estado do Piauí colaborou com a tentativa, as primeiras tentativas de flexibilização do currículo. Temos a Lei 3.415 de 2017, a Lei da Reforma do Ensino Médio. Temos a Lei 7.113 de 2018, que institui os centros estaduais de tempo integral. A atualização das diretrizes do ensino médio, que é a resolução CNE-SEB, número 3 de 2018, e a BNCC. Então, a gente vai dar uma olhada nesses documentos legais a partir da perspectiva que nós temos de discutir a parte diversificada. Então, desde 96 para cá, o que é que esses documentos nos orientam em relação à parte diversificada do currículo? E nós vamos começar pela LDB. O artigo 24 da LDB, ela nos diz que a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com regras comuns. Tá? E eu sinalizei o inciso 4,
que nos mostra que o ensino médio ele pode se organizar por classes ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes e outros componentes curriculares. Então, esse aspecto do artigo 24, ele nos demanda esse processo de flexibilização do currículo. Tá? Então, o que é que nós temos ainda na LDB acerca da parte diversificada? Então, o artigo 26, que ainda trata da educação básica de um modo geral, nos diz que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional curricular comum. Isso é fato. A ser complementadas em cada sistema de ensino, então cabe ao sistema de ensino complementar o currículo com sua parte diversificada, estabelecimento de ensino com essa parte diversificada, observando as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Então, nós encontramos no artigo 26 a orientação para que os sistemas de ensino organizem sua parte diversificada, né, considerando as especificidades regionais e locais. Tá? Além disso, nós temos no inciso 2º a orientação para que adotemos metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes. Numa leitura mais atual, nós podemos entender como estimular a iniciativa dos estudantes, estimular o protagonismo estudantil. Aqui o artigo 36 que fala do ensino médio. Já na resolução número 3 de 98, que são as primeiras diretrizes para o ensino médio após a LDB, nós temos no artigo 7, o inciso 2º, dizendo que fomentarão a diversificação de programas ou tipos de estudos disponíveis, estimulando alternativas a partir de uma base comum, de acordo com as características do alunado e demandas do meio social. Admitidas as opções feitas pelos próprios alunos, sempre que viáveis técnica e financeiramente. Então, nós temos aí a possibilidade de componentes curriculares eletivos, tal como a gente orienta para os centros estaduais de tempo integral e também para o ensino médio regular diurno. Então, nós temos, amparados na resolução que traz as diretrizes do ensino médio ainda de 1998, a orientação para que nós possamos trabalhar componentes curriculares eletivos. O que é que nós temos mais ainda em relação à resolução de 98? O artigo 11 diz que na base nacional comum e na parte diversificada será observado que, e aí vamos trabalhar com o inciso 2º, que traz sobre a parte diversificada, deverá ser organicamente integrada com a base nacional comum, por contextualização e por complementação, diversificação, enriquecimento, desdobramento, entre outras formas de integração. Então, nós temos, nas diretrizes de 1998, o termo integração. A parte diversificada como complementação, como aprofundamento, como integração e como contextualização. É importante que nós façamos da parte diversificada esse espaço e esse tempo onde, na escola, o estudante possa aprofundar aqueles conhecimentos da base e possa desenvolver atividades diferenciadas que possam estimular. Estimular o quê? A aprendizagem, a sua convivência, a sua vida escolar. Ainda em 1998, o inciso 3º diz que a base nacional comum deverá compreender pelo menos 75%
do tempo de 2.400 horas, estabelecido pela lei como carga horária do ensino médio. Tá? No inciso 4, diz que, além da carga mínima de 2.400 horas, as escolas terão em suas propostas pedagógicas a liberdade de organização curricular, independentemente de distinção entre base comum e parte diversificada. Então, na resolução de 1998, essa orientação para a elaboração das propostas pedagógicas. E mais, né, ela diz qual é o percentual da carga horária que vai ser utilizada para a parte diversificada. A gente vai observar que entre 1998 e 2019, esse percentual ele vai ser modificado, tá? Sobretudo com a reforma do ensino médio em 2017, onde a carga horária da base ela sofre um enxugamento e a parte diversificada ela se amplia, ok? Vamos ver. Bom, ela ainda traz no inciso 5º acerca da língua estrangeira moderna. E eu deixei aqui porque elas, até bem pouco tempo atrás, na nossa matriz curricular, nós tínhamos as línguas estrangeiras modernas na base do currículo. Estava como disciplinas lá da base comum. E de 2017 para cá, 2018 para cá, nós a trouxemos para a parte diversificada, né? Eu só trouxe para que a gente destaque que ela está aqui com a orientação para a parte diversificada desde 1998, mas para nós já é uma novidade. Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás nós a trabalhávamos dentro da parte comum. É isso. Bom, de 1998 para 2012, nós tivemos algumas mudanças no cenário educacional brasileiro, sobretudo no ensino médio, né? Foi criado o programa Ensino Médio Inovador, que muitas escolas nossas participaram, sobretudo as escolas de tempo integral. E, na discussão do programa Ensino Médio Inovador, o Conselho Nacional de Educação votou e definiu a resolução número 2 de 2012, que traz as diretrizes, ou trazia as diretrizes atualizadas para aquele momento, onde, no artigo 7º, né, ela trazia que a base nacional comum seria uma parte do currículo, juntamente com a parte diversificada. E aí ela retoma um elemento que já estava na resolução anterior. Devem constituir blocos distintos, mas com um todo integrado. Tá? Essa questão ela precisa ser vista, né, ser entendida por nós, né, que não há uma separação, mas uma integração no currículo. A parte diversificada ela deve existir como uma forma de nós termos na escola atendido às especificidades locais e regionais. Tá? Então, é preciso garantir um todo integrado, é preciso garantir conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes e uma formação que considere a diversidade e as características locais e regionais, né, que estão no entorno do sistema e da própria escola. Então, a parte diversificada do currículo, ela vem como um aprofundamento, ela vem como uma forma de você trabalhar determinados conhecimentos de forma mais contextualizada. E isso pode acontecer em qualquer área de conhecimento. Tá? Tanto nas linguagens, quando a gente faz o acompanhamento pedagógico de português, quanto na matemática, quando fazemos o acompanhamento pedagógico de matemática, como nós podemos trabalhar também temas transdisciplinares, a exemplo do projeto de vida, que é considerado no nosso currículo como sendo um componente curricular integrado. Ok?
Ainda na resolução número 2 de 2012. O currículo é organizado em áreas de conhecimento, e nós sabemos quais são. Linguagens, hoje, retomando termos das tecnologias, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e ciências humanas. São as 4 áreas de conhecimento. Ok? E destacamos o inciso 2º, com tratamento transversal e integradamente permeando todo o currículo no âmbito dos demais componentes curriculares. Em relação a isso, ele traz alguns temas que devem ter esse tratamento. A educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento, a educação ambiental, a educação para o trânsito e a educação em direitos humanos. Né? Todos esses temas transversais, eles estão amparados por uma legislação específica. Né? A exemplo da educação em direitos humanos, que nós temos aí o decreto 7.037 de 2009, que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos. E esses pontos que devem ser tratados transversalmente, eles aparecem pós-reforma do ensino médio, com a atualização das diretrizes, como a gente vai ver mais adiante. Ainda na resolução número 2, no artigo 11, ele aparece para nós enquanto orientação para os outros componentes curriculares. Tá? O que é esse documento, o que a resolução nos diz? A critério dos outros componentes curriculares, a critério dos sistemas de ensino e das unidades escolares e definidos os seus projetos político-pedagógicos podem ser incluídos no currículo, sendo tratados como disciplina ou como outro formato, preferencialmente de forma transversal e integradora. Quando, aqui no estado do Piauí, foram feitas as primeiras tentativas de flexibilização do currículo, se pensou nesse outro formato como sendo as oficinas, né, o que gerou um movimento nas escolas de tentar compreender como fazer essas oficinas, principalmente situando na discussão do tempo e do espaço. Em que tempo? Em que espaço? Tá? Porque quando se pensou nessa flexibilização, não se pensou na escola de tempo integral, se pensou na escola de tempo parcial, que aí nós tínhamos uma escola com uma jornada escolar de 6 horários, né, e se iniciou essa flexibilização ainda de forma muito tímida. Né? E no tempo integral, como é que a gente fez essa mudança, como é que a gente começou essa flexibilização? Tá? Eu lembro que ainda em 2009, 2010, com o diálogo com alguns gestores de escolas de tempo integral, a grande reclamação, o grande anseio de gestores e de professores que eles traziam até nós era sobre o engessamento da matriz curricular, onde a parte diversificada não se fazia diversificada. Né? Então, a gente começou a pensar sobre isso. Então, como flexibilizar o currículo? Como tornar o currículo mais agradável aos estudantes, né, mais dinâmico para uma escola de 9 horas de funcionamento. E essas questões, elas vieram, né, fazer parte das nossas discussões, e o processo de flexibilização ele começou pouco depois, 2017, 2018, mas com um olhar para essa resolução de 2012. Bom, e aqui nós chegamos para a reforma do ensino médio, que é a Lei 3.415 de 2017. Nós sabemos que antes dela houve um decreto, né, que ele trazia outros elementos, foi implementado com o programa de escola de tempo integral financiado pelo Ministério da Educação, e em 2017 nós tivemos a Lei 3.415, que superou alguns problemas que
haviam sido identificados no decreto anterior. Mas o que diz a Lei 13.415 e o que ela faz com o ensino médio? Essa lei, além de outros aspectos legais, ela mexe com a LDB. Ela reformula a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no que diz respeito ao ensino médio. Então, em seu artigo 3º, ela altera a Lei 9.394, de 96, que passou a vigorar acrescida do seguinte artigo, que é o 35A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas de conhecimento. E as áreas são aquelas que a gente já falou. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Mas, para além das áreas de conhecimento, essa lei nos trouxe um outro elemento, que são os itinerários formativos. Bom, o que ela nos traz ainda? Em seu parágrafo 3º, ela diz que o ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurado às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. O que isso significa para nós? Que, para além da língua portuguesa e da matemática, os outros componentes curriculares, eles não são obrigatórios em todas as séries. Mas ele nos diz, em seu artigo 4º, que os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta e horários definidos pelo sistema. No estado do Piauí, nós já tínhamos professores de espanhol como professores efetivos da rede estadual de ensino. Então, se manteve a língua inglesa e a língua espanhola como línguas estrangeiras modernas, mas na parte diversificada do currículo, diferente do que nós tínhamos anteriormente. Em seu parágrafo 5º, ela diz que a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição do sistema. Vejam, lá atrás, em 98, eu li para vocês um fragmento das diretrizes que trazia 75% da carga horária. Tá? Então, aqui nós vamos encontrar uma redução que, se nós observarmos no âmbito da escola de tempo integral, ela fica ainda mais resumida. Certo? Acrescido a esse parágrafo 5º, nós temos aqui, ainda tratando dessa questão, que é a parte diversificada, a orientação de que os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Ok? Então, essa orientação em relação ao currículo nos orienta para os pilares da educação. Tá? Se nós vivíamos até bem pouco tempo sob o prisma de um paradigma que elencava a educação escolar como sendo uma educação que primava pelo conhecimento intelectual, pela orientação intelectual, pela formação de aspectos cognitivos e eminentemente cognitivos, nós vivemos num momento de um paradigma que pensa a complexidade da escola, pensa a complexidade do aluno e pensa na complexidade da formação desse aluno, que nós chamamos de formação integral. Então, nós pensamos em termos de conhecimentos, não somente os conhecimentos relacionados à formação intelectual,
aos aspectos cognitivos, mas esses aspectos mais amplos que formam o ser, físicos, cognitivos, socioemocionais, né? E nós pensamos na aprendizagem do conhecimento, né? Em aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, que forma a nossa complexidade, a complexidade da nossa existência, né? Que foi abordado hoje pela manhã. Então, é pensar no ser, é pensar no eu, dentro de um contexto que é de coletividade, que é o próprio contexto da escola. Ok? Aqui me veio uma pergunta sobre os itinerários formativos. E a gente vai falar um pouquinho mais adiante, quando nós formos tratar da atualização das diretrizes do ensino médio. Ok? Então, nós vamos trazer um pouco também da Lei 7.113, de 2018, que é a lei que cria no âmbito da Secretaria Estadual de Educação os Centros Estaduais de Tempo Integral, os CETs. E o que é que ele nos diz, o que é que essa lei nos diz sobre a diversidade ou sobre a parte diversificada do currículo? Em seu artigo 4º, a carga horária anual estabelecida na matriz curricular dos CETs será de 1.800 horas. Além disso, no parágrafo 1º diz: a parte flexível deverá ser distribuída em conformidade com a legislação vigente, considerando as diretrizes nacionais e locais. Então, ele remete para que a parte flexível do currículo, a parte diversificada, ela atenda às orientações dos documentos legais vigentes, certo? Além disso, no parágrafo 2º, após a publicação da BNCC, a proposta curricular da Secretaria de Estado da Educação para os centros deverá ser adequada nos termos da legislação vigente. Então, nós estamos num momento que é um momento de conhecer, entender e, posteriormente, aplicar a base curricular, nacional curricular comum. Né? Então, eu vou trazer alguns elementos do trata na base em relação à parte diversificada para observarmos o que é que a gente vem fazendo e o que é que nós podemos fazer em relação de prática pedagógica. Ok? Ainda na Lei 7.113, de 2018, que é a lei estadual, nós temos no parágrafo 3º a orientação de que será disponibilizado no ensino médio regular um mínimo de 300 minutos semanais para a língua portuguesa, de 300 minutos semanais para a matemática e, quanto à parte diversificada, 500 minutos semanais dedicados para a atividade da parte diversificada, da parte flexível do currículo. Então, na legislação local, na lei estadual que cria os CETs, nós temos a carga horária mínima para português, a carga horária mínima para matemática e a carga horária mínima para a parte flexível do currículo. Ok? O que mais nós temos? Nós temos a resolução do Conselho Nacional de Educação, que atualiza as diretrizes do ensino médio. E essa atualização, ela vem respondendo a uma orientação da lei da reforma e já casada com a BNCC. Nela, nós falamos dos itinerários formativos. Né? O que é o conceito de itinerários formativos que traz a resolução número 3 de 2018. Para as diretrizes do ensino médio, os itinerários formativos são, ou é cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos e para o mundo do trabalho, de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade. E tanto a lei da reforma quanto as diretrizes, elas
orientam para que nós possamos desenvolver os itinerários formativos de acordo com as necessidades e com as especificidades do sistema e da escola, né? Inclusive, há uma orientação de que esses itinerários, eles não sejam, numa mesma escola, não sejam trabalhados todos os itinerários formativos, o que para nós ainda é uma incógnita, né? Como não trabalhar todos os itinerários formativos se 4 deles correspondem às áreas que são básicas do nosso currículo, né? Áreas de humanas, área de natureza, linguagens e matemática, né? Essa questão ainda precisa ser aprofundada no sentido da compreensão e da implementação. Ok? Unidades curriculares, que a gente chama também de disciplinas e de componentes curriculares, são elementos com carga horária pré-definida, formadas pelo conjunto de estratégias, cujo objetivo é desenvolver competências específicas, podendo ser organizadas em áreas de conhecimento, disciplinas, módulos, projetos, entre outras formas de ofertas. Então, para além dos componentes curriculares que nós temos na Base Nacional Curricular Comum, nós temos também o leque de componentes que nós podemos ofertar na parte diversificada. E a Secretaria de Educação do Piauí apresentou uma cartela, né, um quadro específico para a parte diversificada, e nós temos a possibilidade de ampliar isso na escola, esses componentes na escola, que é o que a gente vai ver mais adiante quando formos falar das orientações da SEDUC. O que ele chama de arranjo curricular, que é um outro termo que é comum na legislação atual. É a seleção de competências que promovam o aprofundamento das aprendizagens essenciais demandadas pela natureza do respectivo itinerário formativo. Então, se nós podemos trabalhar dentro da escola, né, itinerários formativos dentro da parte diversificada do currículo que privilegie 1, 2 áreas de conhecimento, mas também podemos privilegiar as 4 áreas de conhecimento. Precisamos ver como é que, dentro da escola, isso pode ser feito. A Secretaria de Educação, ela tomou uma decisão ainda em 2017 e manteve em 2018, né, de garantir componentes que seriam integrados, né, que fariam uma discussão integrada, mas a própria escola pode estar fazendo essa definição dos itinerários, desde que apresente no seu projeto político-pedagógico. Ok? Ainda nas diretrizes de 2018, artigo 5º. O ensino médio em todas as suas modalidades de ensino e suas formas de organização e oferta, além dos princípios gerais estabelecidos para a educação nacional, no artigo 206 da Constituição e no artigo 3º da LDB, será orientado pelos seguintes princípios específicos. Formação integral do estudante, expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, que a gente já viu nas leis anteriores. Projeto de vida como estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante. Pesquisa como prática pedagógica para inovação, criação e construção de novos conhecimentos. São aspectos que devem ser abordados na base do currículo, mas também devem ser aprofundados na parte diversificada. Além disso, o que é que nós temos? O respeito aos direitos humanos como direito universal, que nós já tínhamos visto no decreto anterior, compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos, das formas de produção e de trabalho e das culturas, e sustentabilidade ambiental. São elementos que a gente já viu antes.
diversificação da oferta, de forma a possibilitar múltiplas trajetórias por parte dos estudantes e a articulação dos saberes com o contexto histórico, econômico, social, científico, ambiental, cultural, local e do mundo do trabalho. Esses elementos nos mostram, né, o porquê de nós termos a orientação curricular que nós temos hoje nos centros estaduais de tempo integral. No inciso 8º, ele traz a indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos protagonistas do processo educativo. Tá? Nós desenvolvemos, dentro dos 7, a orientação para o protagonismo estudantil. Mas só há protagonismo estudantil quando nós, professores, exercemos efetivamente o nosso protagonismo na escola. Inciso 9, indissociabilidade entre teoria e prática no processo ensino-aprendizagem. Então, esses elementos, eles trazem uma marca muito forte para o tipo de currículo, tipo de orientação curricular que nós temos nos centros estaduais de tempo integral e que nós primamos para a educação na escola de tempo integral no estado do Piauí. O artigo 6º da atualização das diretrizes nos diz que, para fins de obtenção de maior clareza de exposição, ficam definidos os seguintes termos utilizados na presente resolução. Nós apresentamos alguns deles: itinerários, unidades, mas vamos ver um outro, que é a formação integral. É o desenvolvimento intencional dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais do estudante por meio de processos educativos significativos que promovam a autonomia, o comportamento do cidadão e o protagonismo na construção do seu projeto de vida. Então, vocês vão ter um momento para tratar do projeto de vida, mas eu gostaria de antecipar aqui que dentro da ideia, da parte diversificada do currículo, o protagonismo juvenil, né, o protagonismo estudantil, ele é essencial para que o projeto de vida do estudante, não só como um componente curricular, mas como uma filosofia da escola, né, ele possa ter mais significado para o estudante. Né? Um projeto de vida que realmente tenha significado para mim enquanto estudante, ele é mais fácil de ser executado. Um outro aspecto é formação geral básica. A Base Nacional Curricular Comum, que aprofunda... Aliás, a formação básica é o conjunto de competências e habilidades nas áreas de conhecimentos previstas na base, que aprofundam e consolidam as aprendizagens essenciais do ensino fundamental, a compreensão dos problemas complexos e a relação sobre a solução para eles. Então, nós temos aqui que a atualização das diretrizes, no que diz respeito à parte diversificada do currículo, ela não briga com os documentos anteriores. Pelo contrário, ela traz elementos que nos ajudam a compreender como é que nós devemos lidar com a parte diversificada. Né? Uma dificuldade que a gente tem tido no sistema do estado do Piauí é justamente se entender como aplicar a parte diversificada. Né? Nós temos um leque de componentes curriculares, nós orientamos quanto aos componentes que são eletivos e os componentes que devem ser comuns, mas ainda assim há uma dificuldade da sua aplicabilidade na escola. E vamos ver por quê. A BNCC do ensino médio, que eu não sei se vocês já tiveram acesso à leitura, né, está disponível nas redes, né, está disponível na internet, no site do Ministério da Educação. Ela diz que, nesse contexto de diversidade, mostra-se imperativo, como já previsto nas recomendações definidas pelo
CNE, né? E ele apresenta um parecer da Câmara do Pleno, número 11, de 2009, o seguinte: a necessidade de estimular a construção de currículos flexíveis que permitam itinerários formativos diversificados aos alunos e que melhor respondam à heterogeneidade e à pluralidade de suas condições, interesses e aspirações, com previsão de espaço e tempos para a utilização aberta e criativa, né? E é por isso que nós temos, no título da nossa conversa, do nosso diálogo de hoje, parte diversificada, tempos e espaços, porque pensar em espaço da nossa escola para desenvolver a parte diversificada, sobretudo ao se pensar em componentes seletivos, é pensar em utilizar estratégias de uso de espaços diferenciados para além da sala de aula, né? E nem sempre esses espaços são os mais adequados a esse trabalho. Promover a inclusão dos componentes centrais obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais e componentes flexíveis e variáveis de enriquecimento curricular que possibilitam eletivamente desenhos e itinerários formativos que atendam aos interesses e necessidades dos estudantes. Então, é preciso pensar nessa ótica da complexidade, da diversidade que forma a escola, para pensarmos, sobretudo, nos componentes seletivos. Esses componentes são somente os componentes que a Secretaria apresenta? Não, e a própria Secretaria da Abertura para isso, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Volta. Olha o que a LDB traz para a gente. A LDB não, a BNCC traz para a gente. Eu trouxe mais um textinho da BNCC que trata sobre a flexibilidade, né? Aliás, a flexibilidade deve ser tomada como princípio obrigatório pelos sistemas e escolas de todo o país, asseguradas as competências e habilidades definidas na BNCC do ensino médio, que representam o perfil de saída dos estudantes dessa etapa de ensino. Cabe aos sistemas e às escolas adotar a organização curricular que melhor responda a seus contextos e às suas condições, né? E aí nós falamos acerca da questão dos espaços e do tempo. No tempo integral, nós temos tempo, né? Nós temos meios de organizar esse tempo. E quanto ao espaço, né? A gente tem alguns exemplos que mostram como é que esses espaços são utilizados. Bom, mas voltando para o texto, que condições são essas? Áreas, itinerários, componentes, projetos, centros de interesse. Independente da opção feita, é preciso romper com a centralidade das disciplinas nos currículos e substituí-las por aspectos mais globalizadores e que abranjam a complexidade das relações existentes entre os ramos da ciência e o mundo real. Esse é o nosso grande desafio, né? Que é de desenvolver um trabalho dentro da escola, que nós possamos estar iniciando o nosso aluno nos conhecimentos científicos, nas atividades de pesquisa, em atividades mais práticas que colaborem com o fortalecimento do conhecimento. Ok? E aqui nós temos a BNCC com as suas áreas de conhecimento: linguagens, matemática, natureza e humanas. E eles transportados aqui para os itinerários acrescidos da formação técnica e profissional. Essa formação técnica e profissional, ela precisa estar em todas as escolas? Não. E no SET nós temos iniciativas que são de formação técnico-profissional. Nós temos algumas escolas em Corrente, em Campo Maior, em Paulistana, que desenvolvem esse itinerário formativo. Outras possibilidades de articulação da BNCC: laboratórios, oficinas, clubes, observatório,
Aqui no estado do Piauí, a gente já utilizava as oficinas, uma forma de desenvolver, na parte diversificada do currículo, já à luz das diretrizes de 2012, as oficinas. Tá? Mas, além dessa experiência com as oficinas, nós temos os laboratórios, os clubes e os observatórios. Não vou ler a respeito. Além disso, nós temos as incubadoras, os núcleos de estudos e os núcleos de criação artísticas. Né? E as escolas, muitas escolas, vêm desenvolvendo atividades, tomando aspectos que já que estão materializados em termos de orientação curricular pela BNCC. Sobre as orientações da SEDUC, nós trouxemos basicamente a Instrução Normativa da SUPEM, a número 3 de 2017, que é aquela que saiu no final do ano, depois do seminário com as escolas de tempo integral. O que ela nos trouxe? Essa instrução ela regulamenta a aplicação da matriz curricular do ensino médio e traz no seu artigo 5º a sua composição em relação à parte diversificada, trazendo o caráter de flexibilidade e orientando para uma organização diferenciada com distribuição de acordo com o quadro 2 daquela instrução normativa. Vamos ver o que mostra esse quadro 2, o que ela parte, o que ela nos traz. Mas antes disso, o inciso 1º nos diz que a parte diversificada está estruturada em componentes comuns e eletivos, correto? Além disso, os componentes comuns são ofertados anualmente e por série. Os componentes seletivos são ofertados semestralmente e por módulo. Nos componentes seletivos, necessariamente, eu não preciso ter alunos de uma mesma série, conforme a orientação dos documentos anteriores. Tá? Eu posso organizar turmas com alunos de séries diferentes, desde que eles estejam no mesmo nível. Né? Isso vale para a robótica, isso vale para os componentes integrados, isso vale para projeto de vida. Né? O importante é que a escola possa estar... Aliás, projeto de vida não, perdão. Projeto de vida ele é comum. Né? Eu estou falando aqui em relação a componentes seletivos, né? No caso, protagonismo juvenil. Se tiver empreendedorismo ou outros componentes seletivos que a escola venha a ofertar. E assim, estava aqui lembrando que o professor que trabalhou com vocês hoje pela manhã, ele apresentou uma sugestão de uma disciplina que foi utilizada que foi absolvida nos currículos da UNB, que é felicidade, que é uma ótima proposta para nós, né, num mundo tão complexo, onde nossos jovens estão tão vulneráveis, e às vezes até nós, profissionais da educação, né, termos uma disciplina que trabalhe, né, com esse campo da afetividade, ele é muito interessante. E aqui, conversando com a professora Ana Rejane, né, nós já pegamos o modelo, o plano de curso da Universidade de Brasília, e ela vai ser disponibilizado, o plano vai ser disponibilizado para vocês na plataforma, tá bom? O quadro 2, que traz a parte diversificada do currículo, que é a parte flexível, tá? Nós trazemos áreas, as atividades e as disciplinas correspondentes, as séries e os módulos. Tá? Não trouxemos o quadro completo, mas trouxemos a carga horária semanal e anual. Na área de linguagens, aquilo que a gente já havia conversado, o inglês e o espanhol. Quanto aos componentes seletivos, na cartela apresentada pela SEDUC, nós temos a área de matemática, de linguagens, componentes integrados, ciências humanas e, novamente,
nós trazemos, dentro das comuns, componentes integrados, como o projeto de vida e o horário de estudo. Então, para além do projeto de vida, do horário de estudo e das línguas estrangeiras modernas, vamos nos ater nos componentes seletivos, que é justamente o calcanhar de Aquiles do nosso trabalho. Certo? Nós temos o acompanhamento pedagógico de português e de matemática, que, como nós vimos lá no Benjamin Batista, que é uma escola de tempo parcial, né, eles trabalharam com uma metodologia parecida com o que faz o Jovem de Futuro, que é com monitorias, né, mas aqui, no tempo integral, nós trabalhamos com professores, com o objetivo de desenvolver componentes básicos que possam auxiliar na aprendizagem daqueles conteúdos que estão sendo trabalhados com os estudantes de forma coletiva na base, né, na parte comum do currículo. Nós temos a possibilidade de música, esporte, que sugere-se vôlei, mas as escolas devem desenvolver aquela atividade esportiva que mais caracteriza, que mais se aproxima da necessidade e do interesse dos seus estudantes e da condição da escola de ofertar. Temos a robótica, o protagonismo juvenil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Mas esse é apenas um leque que a Secretaria apresentou para a escola. Vejamos, conforme orienta os documentos anteriores, nós podemos flexibilizar e apresentar outras alternativas para as eletivas. Tá? Qual tem sido o problema para a escola? De ofertar as eletivas pelo caráter, pelo conteúdo dessas disciplinas? Não, muitas escolas se queixam da falta de espaço. Eu não tenho salas de aula suficiente para ofertar essas disciplinas. Porque o que se orienta? Que os componentes curriculares, vejam, de vez em quando eu chamo disciplinas, componentes curriculares, né, e agora nós temos um outro termo, que é unidades curriculares. Né, esses componentes, o interessante é que eles possam ser ofertados no mesmo horário, de modo que haja uma dinâmica de mudança de alunos, inclusive de espaços, né, de aprendizagem. Ok? Deixa eu ver o que é que a gente orienta em relação a esse quadro. Vou mostrar aqui para vocês. Cada estudante deve cursar anualmente 2 componentes seletivos, sendo que o estudante com déficit em língua portuguesa e matemática, né, identificado em avaliação diagnóstica aplicado no início e final do primeiro semestre letivo, deverá ser inscrito no componente eletivo relacionado ao déficit apresentado. Então, nesse caso, se o estudante apresentar uma dificuldade de aprendizagem em português ou em matemática, ele não terá o direito, nesse momento, da escolha do componente eletivo. Ele será indicado pela coordenação pedagógica a cursar ou português ou apoio de matemática. E aos outros estudantes estaria facultado os componentes seletivos que a escola considerar mais interessante, mais conveniente para aquele período. Tá? Então, vejamos, essa inscrição nos componentes seletivos, ela não é anual, ela é semestral. Tá? Digamos que eu, Marceles, tenho problema, fui identificado com problema de língua portuguesa. Vou para o acompanhamento no primeiro semestre de língua portuguesa. Mas no segundo semestre, numa nova avaliação, eu superei esse problema, e o interessante é que ele seja superado, né, é que eu posso escolher um outro componente. Por quê? Porque será feita novamente a oferta desses novos componentes, desses outros componentes no segundo semestre. E numa condição ideal, Marceles, na minha escola não tenho problema de aprendizagem nem com português e matemática. Aí eu não preciso destinar um componente para português e para matemática. Eu posso fazer com que todos os componentes sejam eletivos. Mas há casos também de estudantes que gostam
né, mesmo não sendo orientados, eles querem fazer acompanhamento pedagógico de português ou de matemática. Esse é um diálogo que a escola também pode fazer, né? Caso as turmas não sejam formadas na sua totalidade, ele pode também trazer para o acompanhamento pedagógico um aluno que não tenha sido designado para esse acompanhamento, mas que queira fazer. Isso também é possível. Agora, é uma questão de bom senso, de organização da própria escola, né? Esse leque dos componentes eletivos, né? E que espaço utilizar se minhas salas são em número limitado, né? Até porque a gente apresenta aqui uma possibilidade de quantidade de alunos por turma, né? E uma quantidade mínima de turmas ou máxima de turmas por escola. Então, vamos lá. Os demais estudantes, conforme eu falei, pode optar por outro componente. Não vou ler, porque a gente já conversou sobre isso. Cada componente eletivo terá duração de 40 horas, sendo 2 aulas semanais ofertadas a cada semestre letivo, né? Conforme a gente já havia conversado. Parágrafo 3º. É aquela orientação que eu também já falei com vocês. No início de cada ano letivo e no final do primeiro semestre, o SET aplicará avaliação diagnóstica para identificar estudantes com déficit de aprendizagem nos componentes curriculares da base, língua portuguesa e matemática. Diante desse resultado, a formação da turma. Artigo 6º. Os componentes seletivos devem corresponder ao elenco indicado no quadro 2, ou à demanda da escola, desde que contemplada no PPP dessa escola, no PPP do SET. Né? E, assim, é preciso indicar para a Secretaria de Educação essa alteração no seu quadro de componentes eletivos, até porque há um sistema na Secretaria de Educação que precisa ter o controle, né, do que é ofertado. Não é de obrigar você a ofertar um componente eletivo, né, em detrimento de outro, mas de ter esse controle. E, assim, essa semana, conversando com uma gestora de uma escola, ela me colocando da dificuldade de trabalhar com os componentes seletivos, porque havia pensado num componente para o qual ela não tinha professor, e ela não conseguiu professor no setor de lotação para esse componente eletivo. Vale lembrar que, para a oferta dos componentes, é importante a gente considerar os professores que nós temos e a condição e o interesse dele de ministrar esses componentes curriculares, porque na escola nós vivemos o nós, né? Nós vivemos um coletivo e nós precisamos respeitar as limitações desse coletivo e também discutir, dialogar no sentido de ampliar as nossas possibilidades, certo? A oferta dos componentes seletivos devem ser no mesmo horário e dia, simultaneamente, de modo que o estudante migre entre os espaços de oferta sem que haja prejuízo nenhum para o componente curricular. Essa questão aqui a gente também já falou. As turmas dos componentes seletivos devem ser formadas com uma média de 25 alunos. Pode ser menos? Pode. O ideal é que não seja mais. Por quê? Porque se nós devemos utilizar na parte diversificada do currículo metodologias também diversificadas, que nós possamos incentivar na parte diversificada do currículo a pesquisa, né, como metodologia de ensino, né, buscando o protagonismo estudantil, né, não dá certo para um professor sozinho tomar conta de uma turma de 40 estudantes. Tá? Tem que ser um número menor mesmo, e mesmo para o acompanhamento de português e de matemática. É muito difícil a gente superar o modo do trabalho que a gente já realiza na base, com uma turma de 35, 40, 45 alunos, se a gente não conseguir reduzir o número de estudantes na parte diversificada. Eu preciso desenvolver atividades mais práticas, atividades mais lúdicas, atividades mais atrativas, para que esse estudante se sinta motivado. Então, nesse aspecto,
é preciso que o número de estudantes seja menor. Então, não adianta formar uma turma grande, porque a gente não vai conseguir desenvolver uma metodologia diferenciada, certo? A quantidade de turmas de componentes seletivos de cada sete deve considerar o número de alunos da escola conforme o quadro 3. E nós apresentamos nessa instrução este quadro, que necessariamente pode não atingir o número de turmas que está proposto, mas o ideal é que você tenha o mais próximo possível. Se eu tenho 100 alunos, até 4 turmas. Se eu tenho de 101 a 200, até 8. E, no último caso, acima de 401, até 20 turmas. Né? E aí volta. Qual é o problema? Os espaços. Que espaços eu posso utilizar? Né? Tem escola que usa refeitório, tem escola que usa biblioteca, tem escola que usa diferentes laboratórios, o pátio. Então, a necessidade, a condição da escola, de organização da escola, de diálogo entre gestor e professores, é que vai mostrar os melhores espaços para desenvolver essas atividades diferenciadas. Utilização dos diferentes espaços da escola, o quadro de pessoal disponível pelo SET, são questões que precisam ser observadas no momento da organização das turmas. Né? Então, os componentes seletivos serão ofertados em módulos, devendo ser ofertado turma no mesmo componente para estudantes de séries diferentes, exceto os acompanhamentos de português e de matemática. Por quê? Porque ele tem o foco na aprendizagem daquele semestre letivo do que está sendo trabalhado. É um apoio para que o estudante consiga desenvolver aqueles conhecimentos daquela série. Ok? Bom, e aqui, eu já trouxe aqui, experiências exitosas. Tá? Nós trouxemos algumas experiências de muitas que vocês realizam nos SETs. Às vezes vocês realizam, né? Nós temos casos de escolas que realizam experiências belíssimas e ainda não se dão conta da riqueza que vocês têm nas mãos e que são resultados não só da base curricular comum, mas são resultados também da parte diversificada. Eu trouxe aqui depoimento do coordenador do Pedro Sá. Nós temos a experiência do José Alves Bezerra, do SET Lucinete Santana, que é uma escola de educação profissional, do João Henrique, do Polivalente Lima Rebelo e do Didácio. Vamos ver o que é que nós temos aqui. O que é que nós temos aqui do Pedro Sá? SET Pedro Sá. Nós trouxemos aqui uma fala do professor Josimar, que é o coordenador pedagógico do SET. Quanto aos componentes seletivos, APP e APM, são positivos para a realidade de nossa escola, disse ele. Em língua portuguesa, trabalhamos leitura significativa, trazendo o aluno para a vivência e o texto de forma prática, contextualizando. Cada gênero textual foi trabalhado como uma produção de textos pelos alunos, com a mediação e intervenção simultânea do professor. Em matemática, trabalhamos a concentração, raciocínio lógico, dentre outros. O professor desenvolveu inicialmente o trabalho de diagnóstico das necessidades de aprendizagem do aluno para posterior intervenção, elementos básicos da matemática. Então, essa foi uma fala do professor Josimar, quando eu indaguei a ele a respeito da importância da parte diversificada para o SET Pedro Sá. Conversei com ele essa semana e ele me passou essas informações. Além disso, ele disse que, diante disso, gestores e docentes passaram a monitorar o desempenho dos alunos. Nas aulas dos componentes seletivos, procuramos parcerias com outros profissionais, a exemplo de psicólogos, para o atendimento individual do aluno. Realizamos projetos de leitura e monitorias com matemática. E aqui eu trouxe uma foto de uma matéria que tem sobre a escola Pedro Sá, o SET Pedro Sá, no site da Secretaria de Educação. Então, alunos do SET Pedro Sá avançam no concurso de redação do Ministério Público. O concurso tem como tema o Ministério Público para mim.
e tem como parceria a Secretaria de Estado da Educação. Então, estão aqui os alunos concentrados, né, desenvolvendo aqui um trabalho de um esforço de aprendizagem, né, e é uma escola que tem se destacado no seu município, né. Vale ressaltar que Pedro Sá é um SET do município de Oeiras, não é o único, né. Em Oeiras nós temos 2 SETs, e eu trouxe aqui a experiência do Pedro Sá. No SET José Alves Bezerra, né, eu não fiz contato recente com a gestão da escola, eu trouxe também 2 matérias que eu encontrei na internet, que são muito importantes para a autoestima, não só da escola enquanto coletivo, mas de cada estudante que estuda no SET José Alves Bezerra. A aluna Ana Letícia Fialho, do Centro Estadual de Tempo Integral, José Alves Bezerra, em Monsenhor Hipólito, conquistou o 1º lugar do Piauí no 10º concurso de redação do Senado Federal, com o tema "É na soma das diferenças que se torna uma nação plena". E vai representar o Estado, né, já representou no programa Jovem Senador. Então, além disso, né, nós temos aqui ao lado da estudante o seu professor. Né, e nós temos uma matéria sobre o professor Satírio Souza, que recebe a homenagem do Ministério Público e da SEDUC. Então, nós temos... eu estou trazendo alguns exemplos, estou trazendo para vocês alguns exemplos, mas com a convicção de que cada SET no seu município é referência e é destaque, não só no noticiário local, mas na boca do povo. Né? São escolas de referência, porque o trabalho de vocês os credenciam para isso. O SET Lucinete Santana, da Silva. Aqui tem uma matéria sobre a realização da 5ª Jornada da Educação Profissional. Né? E orienta, veja as fotos. Né? Então, nós temos um trabalho que é realizado na escola e que reverbera na sociedade e que mostra a importância de atividades pedagógicas diversificadas no âmbito do currículo das nossas escolas. Do João Henrique, eu pesquisei e encontrei o blog da escola. Né? Então, o que é que nós temos em relação a esse blog para dizer? Né? É uma atividade que a escola desenvolve com o envolvimento dos alunos, que ajuda na comunicação interna, que ajuda na comunicação externa, e não é o único SET que tem blog. Né? Nós temos várias escolas que desenvolveram seus blogs e que realizam essa comunicação para além do que o professor diz na sala de aula e para além do que os alunos se comunicam na escola, na sala de aula. Polivalente Lima Rebelo. Né? Nós temos aqui uma matéria também do site da SEDUC. O Centro Lima Rebelo realiza o 2º Festival de Arte e Cultura, e nós temos aqui algumas imagens desse SET. Né? O SET Lima Rebelo fica em Parnaíba, também não é o único SET de Parnaíba. Né? Lá tem o estadual também, o antigo estadual, que é o Lima Rebelo. E são iniciativas que chamam a atenção da comunidade, que motivam os estudantes e que empolgam os professores, né? Que empolgam cada um de vocês que está aí nessa formação. SET de Dácio Silva. Em relação ao SET de Dácio Silva, eu trouxe o depoimento da coordenadora pedagógica. Né? Como ela estava aqui pelo canal Educação, eu pedi que ela gravasse. Né? Com o professor Josimar não foi possível nós gravarmos, mas ele me mandou aquelas informações e eu trouxe para vocês. Tá? Então, assim, antes de apresentar a fala da coordenadora do SET, da professora Maria do Desterro, que é conhecida na comunidade escolar como professora TT e também nas outras escolas por onde ela passou, eu gostaria de dizer que não foi fácil para mim
né, destacar apenas essas escolas. Por quê? Porque eu tenho acompanhado vocês no grupo de gestores, né, acompanhei bem mais de perto agora, já nem tanto, né, do trabalho que cada professor realiza nos sets e do resultado disso, né, de como esse trabalho ele envolve a aprendizagem significativa do estudante, motiva o estudante para permanecer na escola. Então, esse trabalho, né, de norte a sul, de Luiz Correia, né, a corrente, né, ele é muito importante para dar vida e para mostrar que a escola de tempo integral é o caminho certo para a educação. Infelizmente, nem todos os estudantes podem fazer o ensino médio numa escola de tempo integral, por conta de fatores externos que vocês elencaram no início da nossa conversa. Mas, para aqueles que podem permanecer em regime de tempo integral na escola, né, tem sido uma conquista muito grande. Tá? O desafio é fazer da parte diversificada esse espaço, né, e esse tempo em que o estudante se motive e se anime para a escola. Agora eu vou pedir o Júnior para passar o vídeo da professora Maria do Desterro e depois a gente conversa mais um pouco. Júnior. A gente tem uma parceria com o SEBRAE, com o projeto Despertar, que é um projeto de empreendedorismo, onde ele chega a ser um complemento do projeto de vida, né? Onde os alunos que se identificam com o projeto participam com a professora até de arte, né? Que ela também trabalha essa parte. E aí é um projeto belíssimo, o Despertar, porque eles trabalham durante o ano todo, né? Funciona como uma espécie de oficina, né? Toda quinta, em determinado horário, eles vão e aí eles produzem muito durante todo o ano. E quando, no final do ano, a gente tem uma feira do empreendedor. Tudo que eles produziram, eles montam pequenas empresas, né? E aí, quando é no final do ano, tem essa feira e eles vendem os produtos. É maravilhoso. A gente tem o esporte, onde os alunos fazem vôlei e futsal. A gente também tem o acompanhamento pedagógico de português e matemática, onde a gente faz praticamente um nivelamento, né? A gente identifica aqueles alunos que estão com um pouco mais de dificuldade e aí a gente encaminha para que eles façam esse acompanhamento, língua portuguesa e matemática. Tem um projeto de vida, que a gente também desenvolve alguns projetos além do que é proposto pela SEDUC, para a gente trabalhar no projeto de vida, aquela programação. A gente também desenvolve alguns projetos sociais, né? Arrecadação de alimentos, a gente faz essa doação e os meninos se envolvem bastante. Lembrei também que a gente tem a dança, né? Porque a nossa escola reúne muitos talentos, né? E aí a gente tem a parte de dança, onde os alunos participam. A gente destina, assim, por série, por exemplo, no primeiro ano, a gente organiza da seguinte forma: 2 dias na semana, a gente destina para os componentes eletivos. E aí a gente distribui, por exemplo, a gente tem 4 salas de primeiros anos. Nessas 4 salas, a gente coloca uma de horário de estudo, uma sala para matemática, uma para português. Aí os meninos se distribuem também na quadra. Na biblioteca também tem um projeto de leitura, onde a gente, o ano passado, né, 2018, a gente incentivou muito a leitura, porque a gente diagnosticou que tinha essa necessidade, né, dessa leitura dos alunos. Uma outra parceria que nós tivemos foi com o CRIA. O CRIA já nos acompanha há algum tempo lá no Didácio. E, assim, o CRIA é uma entidade que incentiva a adoção. E eles têm um projeto que é de escolas de famílias, onde eles trabalham, assim, a problemática que os adolescentes vêm enfrentando, né? Eu acho que com muita informação, eles não sabem lidar com muitas informações, assim, que chegam. E aí o CRIA vem, o Projeto Escola de Família, vem desmistificar algumas questões que eles possam estar enfrentando, até em casa, com a família. Os alunos, eles trazem temas atuais, e como sexualidade, como drogas, algum problema que eles estejam enfrentando, e eles discutem, né, lá com uma psicóloga, né, uma equipe multidisciplinar. Tem uma psicóloga, tem um assistente social, onde eles vão discutir e tentar encontrar formas de lidar com as situações. Então, é um projeto também muito bom.
E que a gente sabe como é que esses adolescentes hoje às vezes enfrentam depressão, essas coisas, e aí eles vêm nos dar essa força nesse projeto. Posso voltar? Então, assim, nós tivemos aí com o depoimento da professora Maria do Desterro, que é uma das coordenadoras do SET de Dácio Silva, a orientação que é feita na escola em relação à parte diversificada do currículo. Ela falou não só dos componentes seletivos, mas falou também das parcerias que são importantes para colaborar com essa convivência da escola e com o processo de ensino-aprendizagem. Tá? A gente sabe, e no contato com as escolas, estive em algumas escolas fazendo formação presencial, e um dos problemas que nos é relatado é justamente com relação ao projeto de vida. Né? Então, assim, essa aproximação de professores com os estudantes a partir da parte diversificada do currículo, e em especial do projeto de vida, né, mostra, né, deixa o professor mais próximo do estudante, né, e faz com que o nível de confiança do estudante em relação ao professor se amplie, né, chegando a colocar questões que são muito íntimas, né, desse estudante, da vida, dos seus conflitos pessoais, né, e isso tem gerado nas escolas uma preocupação maior com esse estudante. Né. Então, assim, aqui no âmbito da Secretaria de Educação, quando nós orientamos o acompanhamento do projeto de vida, nós orientamos inicialmente que o maior número de professores da escola pudesse estar acompanhando um grupo pequeno, ou relativamente pequeno, de estudantes em relação ao seu projeto de vida. Né? Algumas escolas resolveram fazer diferente, porque tinha um professor mais próximo da área da psicologia, ou que fosse estudante de psicologia, ou fosse já profissional da área, que esse ficasse com o projeto de vida em função da delicadeza que é trabalhar com esse componente curricular. Né? Mas fica a critério da escola, né, desenvolver a melhor forma de trabalhar, a melhor organização, distribuição dos componentes seletivos entre os professores, mas é importante ficar claro para nós aqui que nós estamos num processo de transição de um currículo fechado, de um currículo engessado, para um currículo que seja mais flexível, e não é fácil. Não é fácil no âmbito da secretaria, como não é fácil no âmbito da escola. Né? São muitas mudanças em termos conceituais, em termos de valores, que a gente precisa estar realizando, e esse processo ele tem que ser relativamente lento mesmo, porque sair de uma visão linear, de uma organização, como é que eu diria, mais orientada, onde a gente sabe onde está pisando, para uma organização curricular mais ampla, né, é bastante delicado no âmbito da escola. Então, aqui na secretaria, as instruções normativas anteriores e a de 2017 a 3 de 2017, a instrução normativa 3 de 2017, ela foi organizada no sentido de tentar apresentar aos coordenadores pedagógicos, gestores de um modo geral, e principalmente para você, professor, maior segurança para ministrar esses componentes da parte diversificada. Agora, nós nos deparamos com dificuldades que é em relação à compreensão de determinados temas, né, a novidade desses temas na escola. Né, projeto de vida é um deles, empreendedorismo, né, para aqueles que escolhem esse componente curricular, também é um desafio a ser realizado, e eu lembro de depoimentos de professores que disseram assim, deu vontade de sair correndo. Né, eu pensei, o que é que eu vou trabalhar mesmo? Né, e assim, mas da mesma forma que tem muita novidade, nós também temos muitas informações, e se não chegam a escolas por meio do
institucional, de uma orientação, de uma diretriz, de uma ementa ou de um plano da secretaria, mas há um vasto campo de informações que a gente tem acesso através das redes sociais. Então, assim, fazendo uma analogia, né, em relação à complexidade da vivência da escola, do mundo da escola, da necessidade de estabelecermos relações interpessoais, nós temos o mundo das comunicações, né? Nós estamos vivendo um mundo das redes de comunicação através da internet, da web, onde nós obtemos muitas informações. E eu sugiro a vocês, né, que possam estar trazendo as TICs como aliadas, inclusive para esse momento que é de desbravamento. Nós estamos desbravando um mundo que é o mundo da parte diversificada do currículo. Tá? As diretrizes já tratam da autonomia da escola e da possibilidade da escola de desenvolver componentes que estejam adequados à sua realidade. A Secretaria de Educação dá essa abertura. Nós não podemos alterar o currículo e transformar um currículo que até ontem estava totalmente engessado de cima a baixo para um currículo que seja totalmente flexível, até porque a gente precisa dar o passo de acordo com a nossa perna. Tá? Essa questão dos itinerários formativos que vocês indagaram e que a atualização das diretrizes traz, né, em termos de conceito, ainda precisa ser melhor explorado. Tá? Não dá para simplesmente dizer que o 7, Ubiraci Carvalho, vai trabalhar apenas com 2 itinerários formativos, sem antes ter analisado direitinho. Eu estou aqui citando o Ubiraci Carvalho, lembrei agora do 7, que foi criado recentemente, né, em 2018, mas apenas a título de ilustração. Né. Qualquer 7 não pode simplesmente deixar itinerários que são as áreas de conhecimento de lado e trabalhar a especificidade de 1 ou 2 itinerários formativos. A gente precisa, como eu disse anteriormente, conhecer melhor, compreender melhor e fazendo as mudanças, as transformações conforme a gente tenha mais segurança de realizar. A Secretaria instrui com sua instrução normativa o que pode ser feito em termos de flexibilidade. Nós saímos de uma orientação de 1998, onde a maior parte do currículo era base, e hoje nós temos uma orientação onde a base foi espremida e nós temos uma possibilidade cada vez maior de diversificar o currículo, mas precisamos fazer isso com segurança, que eu sei que é o que vocês se preocupam aí na escola. Né? As pequenas mudanças que a gente tem realizado de 2013 para cá na Secretaria de Educação, tanto na escola de tempo parcial quanto na escola de ensino médio, ou na escola de tempo integral em relação ao ensino médio, né, criaram, né, para a escola uma preocupação muito grande sobre como fazer essa flexibilização, e a gente está num processo de aperfeiçoamento. Foi feito um aperfeiçoamento do currículo em 2017, foi feito um aperfeiçoamento dele em 2018, e a gente vai continuar fazendo à medida que for necessário. Né? E aí vocês perguntaram como, né, viabilizar a BNCC com a questão da reforma do ensino médio. Eu gostaria de dizer que a BNCC, tal como ela está proposta atualmente, né, ela está em harmonia com a reforma do ensino médio. Tanto é que nós temos tido, de 2016, 2017 para cá, muitas críticas em relação à reforma do ensino médio. Houve aquela polêmica de se tirar a sociologia e a filosofia da base, né, depois voltou-se atrás. Na lei da reforma, esse texto já não aparecia mais, ele continua como base, mas ele não é obrigatório em todas as séries do ensino médio, só é obrigatório língua portuguesa e matemática.
como reorganizar no sentido de aperfeiçoar o currículo em relação à BNCC é algo que a gente precisa fazer aos poucos, até porque as mudanças são muito grandes. E há também muitas críticas em relação à BNCC. A primeira delas, no que diz respeito ao ensino médio, é que foi uma base que foi organizada sem a discussão, né, necessária. Não houve praticamente discussão. Houve a reforma do ensino médio, se encaminhou do Ministério para o Conselho Nacional de Educação e, a partir dela, veio o texto da BNCC, que não foi discutido. Nem foi discutida a reforma, nem foi discutida a BNCC, né? Mas a gente está num processo de implantar mudanças que vêm desde a LDB. E a tentativa do nosso diálogo de hoje foi justamente da gente ver onde é que nós estamos alicerçados para realizar as mudanças que a gente vem realizando e que precisa continuar a fazer no que diz respeito à parte diversificada do currículo no ensino médio. Agora, o que eu digo para vocês é: a escola de tempo integral é a escola onde a gente pode desenvolver essas mudanças de forma mais confortável, tá? E eu agradeço a todos a atenção, né? Sinto muito pelas dificuldades que nós tivemos de transmissão. Muita gente está nos assistindo pela web, né? E dizer para vocês que foi um prazer estar com todos e com todas. É sempre um prazer trabalhar com vocês e até a próxima. Agora fiquem com a professora TT, que vai trabalhar com vocês até às 18 horas. Um grande abraço, um beijo para todos.